de longe eu te sinto aqui bem perto. Santo Padre, és o pastor do mundo inteiro. A tua prece toca o nosso coração, aos pobres e esquecidos, tu pedes proteção. Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações. Tu és Pedro, servo do Senhor, pescador de corações. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Perché sappiamo che tu hai cura di noi. Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto. Santo Padre, és o pastor do mundo inteiro. A tua prece toca o nosso coração, aos pobres e esquecidos, tu pedes proteção. Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações. Tu és Pedro, servo do Senhor, Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Mesmo de longe eu te... E agora, como já é tradição, nós vamos conferir a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e nós, desde a última terça-feira, estamos vivendo o tempo comum durante o ano. Nós começamos com a primeira semana do tempo comum durante o ano, após o tempo do Natal, e estamos, nesse final de semana, vivendo o segundo domingo do tempo comum. Aqui no Rio de Janeiro, nós continuamos com a trezena de São Sebastião. São 13 dias de preparação e próximo dia 20, no próximo sábado, o dia de São Sebastião. Uma festa que marca a nossa cidade, que marca a devoção da cidade, o padroeiro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, como também temos tantas outras festas de São Sebastião pelo Brasil afora e pelo mundo afora também. Nesse ano, como nós já dissemos, aproveitando o ano da oração, preparando o grande jubileu de 2025, temos como tema da trezena de São Sebastião, a oração é a fortaleza de São Sebastião.
ele que, como soldado romano, vivia ali na corte, né, e que teve a sua provação muito grande para poder afirmar a sua fé e, ao mesmo tempo, a sua fidelidade a Jesus Cristo, no meio de tudo aquilo que é contrário, né, aos cristãos. E ali, realmente, ele perdeu todas as funções, foi martirizado numa primeira tentativa com flechas, e depois também com decapitação e com várias situações de morte que aconteceram para ele também, tentando matá-lo e como mataram. E, no entanto, né, ele foi resgatado já e bem sepultado e tornou-se grande sinal para a igreja primitiva. Portanto, celebramos com muito fervor a festa de São Sebastião, os primeiros santos também mártires, os primeiros momentos do cristianismo, e santos também daqueles que são ligados, digamos assim, à questão dos vários soldados da época, militares da época, né? Como tantos outros também. Portanto, vivamos intensamente e coloquemos a nossa cidade sob justamente a intercessão de São Sebastião, para que nos faça sempre corajosos diante das várias provações e possamos testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse segundo domingo do tempo comum que nós vemos nesse final de semana, caríssimos amigos e irmãos, tem uma pergunta muito importante, não é? Muito importante, que no Evangelho de João, que lemos nesse final de semana, fala que João Batista estava com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, apontou: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Aí está a conotação, todo aquele que é, né, o Cordeiro, que entrega a sua vida por todos nós. E ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João fez a sua parte de ser aquele que anuncia. E Jesus, voltando para esses 2 discípulos que estavam seguindo, ele lhes perguntou: o que estáis procurando? Essa é a grande pergunta que nós fazemos, meus irmãos e irmãs. O que estamos procurando? Quem estamos procurando? A quem buscais? Não é? Nós somos chamados a nos perguntar também, nós que já caminhamos há um certo tempo na igreja, se nós buscamos ao Senhor, porque muitas vezes são tantos interesses, tantas situações que vão se colocando na nossa vida e que esquecemos a razão da nossa vida. E quem é que nós buscamos de todo o coração? A quem estáis procurando? Que vocês estão buscando? É uma pergunta que se repete a cada dia, para que nós nunca esqueçamos, meus irmãos e irmãs, né? A quem estamos buscando, a quem estamos procurando, porque por mais que nós já tenhamos dado passos na vida de entrega ao Senhor, é muito importante que nós não nos acostumemos com isso, mas a cada dia retomemos justamente aos inícios e nos perguntar o que buscamos, ou a quem buscamos. E aí, meus irmãos e irmãs, eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Onde você mora? Queremos estar contigo. Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. Mestre, onde moras? Onde moras? Queremos estar contigo. É esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que marca as nossas vidas. De ter encontrado o Senhor e viver com Ele. Onde moras? Ficaram com Jesus aquele dia e foi tão importante que até marcaram o horário. Era 16h. Eu sei que também para nós, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a isso. Nós experimentamos em nossas vidas também essa busca, no sentido da nossa vida, a busca do Senhor. E quando nós encontramos Jesus Cristo em nossa vida, e por mais que nós o tenhamos já encontrado, porque estamos na igreja, sempre é tempo de reencontrá-lo, renovar nosso encontro com Ele, porque Deus é infinito e eterno, marca a nossa vida a circunstância, o horário, o lugar. Como é que foi o nosso encontro com o Senhor? Eram 16h. Foi marcante para esses 2 discípulos de João Batista, que seguiram Jesus, que ficaram com ele e ficaram marcados pelo encontro com o Senhor. Assim é a nossa vida.
A nossa vida deve ser cada vez mais de encontro com Jesus Cristo e de reencontro com Ele, de renovar esse encontro com Ele, por mais que nós o tenhamos encontrado. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, prossegue. Aí fala, André, irmão de Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Então, identifica um dos dois. Um era André, irmão de Pedro. Que vemos aqui as consequências do encontro com o Senhor. Ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão. Ele disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ora, meus irmãos e irmãs, tê-lo encontrado nos leva a anunciá-lo aos outros. Como um dos dois era André, foi contar para Simão. Nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que esse testemunho, justamente, de André contando para Simão, vai depois se juntar quando Jesus passa no lago de Genezaré e chama André e Simão para segui-lo. São episódios que se complementam. Ter encontrado o Senhor e depois seguir o Senhor como os seus discípulos, futuramente como seus apóstolos. Mas faz parte de quem busca realmente a vida e a verdade, ter encontrado o Senhor, vim de ver, e depois contar para os outros, encontramos o Messias, encontramos com Jesus Cristo, e testemunhar esse encontro com o Senhor. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós também necessitamos nesse início de ano civil, e também nesse início de ano tempo comum, continuando o nosso ano litúrgico, de nosso com entusiasmo renovado, falarmos do nosso encontro com Jesus Cristo. Como é que nós encontramos o sentido da nossa vida? Como é que nós o encontramos e como é que nós testemunhamos aos irmãos e irmãs? Tem muitos irmãos e irmãs que foram batizados, estão indiferentes hoje, estão aí pulando de cá para lá, de lá para cá, e acabaram ficando desigrejados. E nós somos chamados a testemunhar que vale a pena voltar para casa e reencontrar Jesus Cristo na igreja, na comunidade. E essa nossa missão nunca termina. Até o fim dos nossos dias somos chamados a testemunhar em quem colocamos nossa confiança, em quem depositamos a nossa fé. Para isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a aprender a responder ao Senhor que chama. A leitura do primeiro livro de Samuel, leitura primeira desse segundo domingo do tempo comum, nos fala do chamado de Samuel, que estava no templo do Senhor, dormindo, e o Senhor o chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, estou aqui, e correu para junto de Eli, que era o sacerdote da época, e disse, você me chamou? Estou aqui. Falei, não te chamei não, meu filho, vai dormir. Depois, de novo, Samuel, Samuel, ele foi para Eli, e você me chamou, eu estou aqui. Não te chamei, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. E aí chamou pela terceira vez Samuel, e ele levantou-se, foi perguntou de Eli e disse, tu me chamaste? Ele falou, não te chamei. Volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou para o seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele, chamou-o como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, que teu servo escuta. Ou seja, Samuel aprendeu a responder ao chamado do Senhor. Nós vemos que é necessária sempre uma iniciação, ou é necessário uma pessoa que nos introduza nesse mistério do chamado do Senhor. E aí, justamente, Eli ajudou Samuel a responder ao Senhor. Fala que teu servo escuta. E diz aqui a leitura, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos o Senhor passa em nossa vida e nos chama.
A liturgia de hoje é uma liturgia vocacional para a vida cristã e para demais vocações da vida cristã. Nós somos chamados justamente a ouvir o Senhor que passa, seja alguém nos conta, como André contou a Pedro, seja para ver o Senhor que passa e aponta, e como João apontou, eis o Cordeiro de Deus. Enfim, esse mistério de ter encontrado o Senhor, de ter seguido, de poder testemunhar aos irmãos e irmãs. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, fala das consequências daqueles que seguem o Senhor. Ou seja, nós saímos de onde nós saímos. Nós estamos vindo das nossas realidades do mundo de hoje. O chamado para ser cristão, para viver vida cristã nas diversas vocações, vem de onde vem. E vem com todas as nossas fragilidades e vulnerabilidades. E aí São Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. O Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Né? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. E assim vai depois várias situações que São Paulo vai colocando, né? Glorificai a Deus com o vosso corpo, fostes comprados por preço muito alto. Portanto, meus irmãos e irmãs, a boa notícia é que Deus ama e chama a todos nós, somos chamados a responder. Mas ao responder ao Senhor, Ele vai mudando a nossa vida, vai transformando nossos corações, vai renovando a nossa mentalidade, nosso modo de ser, de agir. É bem esse aspecto. A igreja acolhe a todos, anuncia o Evangelho a todos, proclama a todos a boa notícia. Mas a palavra de Deus, por si mesma, é como uma espada de dois gumes, que penetra profundamente em nossa vida e nos ilumina sobre as nossas realidades. Nós começamos a nos enxergar, a ver quem nós somos, e como é necessário que nós caminhemos no Senhor, para de tal maneira, meus irmãos e irmãs, ver o Senhor que faz essa revolução interna em nossa vida, para nos fazer cada vez mais discípulos missionários do Senhor. Anunciar ao mundo aquele que é a nossa luz, que transformou os nossos corações. Portanto, uma palavra de Deus nesse domingo, já começando o tempo comum durante o ano, que nos fala justamente dessa vocação, nos fala do chamado. Eis o Cordeiro de Deus, mestre onde moras. Ao mesmo tempo, eram 4 horas da tarde, foi contar para o seu irmão que tinha encontrado, né? E aí, justamente, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos a responder ao chamado do Senhor. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E ao acolhê-lo e encontrá-lo, a vida vai se transformando, mesmo que nós tenhamos vindo de tantas situações, né, de vulnerabilidades, de fragilidades. O Senhor vai nos educando na fé, nos fortalecendo para sermos homens e mulheres novos que caminham no Senhor. Como graça, como dom. Não é requisito para buscar o Senhor. Busca o Senhor quem está sedento, faminto, mas quem o encontra acaba sendo transformado pelo Senhor, pela sua presença. Meus irmãos, participemos nesse final de semana da liturgia da missa, escutemos com atenção a palavra de Deus, caminhamos na fé e temos certeza que aquele que veio quer fazer morada no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez as palavras de Dom Orani e agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa chegou ao final. Desejo um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau.